Olá, que tal? Muito buenas tardes a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, a todos que participam e lhe gusta participar da classe que realizamos todos os domingos às 2 da tarde. E a cada domingo estamos meditando na primeira epístola de Pedro. Hoje vamos a meditar nele capítulo 1, desde o versículo 21 hasta o versículo 23. A cada domingo, hemos sacado proveito desta meditação que ha dado a cada um que medita em espírito, fortaleza e mais espiritualidade. Pero antes de meditarmos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe, para que o Espírito Santo pueda falar com todos aqueles que querem e que necessitam escutar a voz de Deus. Vamos falar com Deus neste momento. Mi Deus e mi Padre, em nome de nosso Senhor Jesus, uma vez mais, aqui estamos com tus servos para mais uma classe, meditando em esta primeira epístola de Pedro. Hemos aprendido sobre o temor, hemos aprendido a perseverar, hemos aprendido a estar em espírito e saber que ele chamado dele Senhor não é um chamado para aqueles que querem fazer sua própria vontade, mas para aqueles que querem sacrificar em favor das almas. Espírito Santo, abra o entendimento de cada um, e eu te pido uma vez mais, se há uma pessoa em este momento indisposta, arranca esta indisposição. Se há alguma pessoa em este momento com dolores ou com mal-estar, que todo isso seja arrancado e edifica, Padre, edifica a vida de tus servos, para que eles possam glorificar-te. Bendiga e conduzca esta classe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Domingo passado meditamos, foi muito forte, hasta o versículo 20, e hoje vamos a meditar desde o versículo 21 hasta o versículo 23. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, versículo 22 e versículo 23. Mas antes de pensarmos a meditar, o tema da classe de hoje, ponga aí em pantalla, graças, aí está, permaneça para sempre. Esse é o tema da classe de hoje, permaneça para sempre. Aprendam uma coisa, em la obra de Deus, em la vida com Deus, tudo passa. Quando estamos enfrentando problemas, quando estamos sendo sarandeados, quando estamos enfrentando nossas lutas, uma vez que uno esteja bem com Deus, tudo passa, nada permanece para sempre. Mas quando uno está enfrentando suas lutas e não está bem com Deus, a obra de Deus permanece e uno passa, e uno se perde. Deus quer que uno permaneça, mas permaneça nele primeiro amor, permaneça humilde, em la humildade, em la servidumbre, permaneça e nele altar, permaneça com os buenos ojos. Permanecer não é fácil, mas para permanecer hasta el fim, há que estar cuidando
de sua saúde espiritual. Porque quando a saúde espiritual não está buena, ou quando uno está enfermo espiritualmente, uno não logra permanecer. Um dia era puro e hoje está impuro. Um dia era servo, hoje quer fazer as coisas à sua maneira. Por isso que o tema de hoje é esse: permaneça para sempre. Vamos ler o primeiro versículo, não? Versículo 21, são três: 21, 22 e 23. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mire que Pedro dijo através do Espírito Santo, que por meio dele, ele é o Senhor Jesus, sois crentes em Deus, que lhe ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória, de maneira que vuestra fé e esperança sejam em Deus. Ou seja, foi através dele Senhor Jesus que nós outros hoje creemos nele. Ele morreu e nos ressuscitou de los muertos, porque quando uno conhece a Deus, ou antes de conhecê-lo, espiritualmente uno se encontra morto. Mas quando uno se entrega totalmente a ele para permanecer, uno é ressuscitado de los muertos, ou seja, sale daquela vida que ele matava de pecado para uma vida em comunhão com Deus. E sua esperança já não mais está posta em homens, ou em governo, ou em plata, ou em sua própria condição. Sua esperança está fica nele Senhor Jesus. A frase que me chamou a atenção neste versículo foi esta aí: por meio dele, sois crentes em Deus. Ou seja, por causa dele Senhor Jesus, hoje creemos em Deus, não como creíamos antes, mas em la fé, crendo que ele está com nós outros em toda e qualquer situação. A explicação diz assim: para Deus e para a humanidade, ele ponto mais precioso da história eterna foi a manifestação do Senhor Jesus ao mundo e a sua obra de expiação. Porque para a humanidade, para nós outros, a coisa mais preciosa foi quando nosso Senhor aqui estuvo, aqui sacrificou sua própria vida para que todos tenham a oportunidade de viver a eternidade com ele. É uma oportunidade. Quem aproveita, amém. Quem não aproveita, é lamentável. Aí sigue a explicação. Aqueles que compreendem essa revelação e hacem de ele su Salvador, alcança parte da promessa mais importante das Escrituras, que é a vida eterna. Podemos conquistar obreiros, obreiras, colaboradores, CPOs e a todos os servos. Podemos conquistar todo em esta vida, mas esta vida um dia acaba. Um dia vamos a morrer e todas as conquistas em vida aqui quedarão. A maior conquista que um crente, que um servo de Deus pode dizer está conquistada, se chama vida eterna. Uma vez que uno tem a vida eterna, as outras coisas nunca serão mais importantes
que a vida eterna. Versículo 22. Puesto que em obediência à la verdade, habéis purificado vuestras almas. Mire que Pedro está dizendo, pois que em obediência à la verdade, habéis purificado vuestras almas para um amor sincero de hermanos, amai-os uno a outros, estranhamente de coração puro. Então, Pedro estava dizendo que o que purifica a alma, que o que purifica a vida do ser humano, é a obediência à la palavra. Não é obediência à religião ou a homens, não. É a obediência à la palavra, porque quando uma pessoa conhece a palavra lhe dá toda direção como uno tem que actuar. E quando uno obedece à la palavra, a vida de uno que antes estava suja é purificada. E esta purificação não começa do lado de afuera. Esta purificação começa desde adentro hacia afuera. E uno passa a amar seu irmão, a amar seu próximo. E uno passa a mostrar o amor de Cristo, uno para os outros. Porque imagine-se uma pessoa que ha dito que ama a Cristo, mas mira para seu irmão com malos olhos. Não suporta, eu não suporto mirar para fulano. Eu não suporto estar cerca de fulano. Então, a palavra, todavia, não lhe há purificado. Porque quando somos purificados com a palavra, nós outros não permitimos ter adentro de nós outros nada em contra a nadie. A frase que me chamou a atenção neste versículo é esta aí: obediência à la verdade, habéis purificado vuestras almas. Ou seja, quando obedecemos à la verdade, esta verdade nos purifica. A explicação diz assim, a frase, a obedecer la verdade, mediante el Espírito, habéis purificado vuestras almas, nos hace recordar que a palavra de Deus é como um agente limpiador milagroso. Esta palavra realmente quita as manchas e a impureza em uma vida, e todos necessitamos acercar-nos a ella para receber seus efeitos. Ou seja, quando obedecemos à la palavra nos purifica, a palavra nos ensina a ter bons olhos. A palavra nos ensina a não guardar ressentimento, a não tocar em algo que não nos pertence. A palavra nos ensina a respeitar padre e madre. A palavra nos ensina a diezmar, a ser fiel ao sagrado. A palavra nos ensina a ser de Deus, e quando aprendemos e praticamos, a própria palavra nos purifica. Foi isso que Jesus disse a seus discípulos: por la palavra que vos ha dado, já estás limpo. Quando a pessoa recebe a palavra e la obedece, esta palavra é um limpiador, ele limpa a vida da pessoa. Siga a explicação. Depois, o apóstolo Pedro continuou falando
del amor fraternal, sincero, e aconselhou a todos, dizendo-lhes: amai-os uns a outros, de coração puro. La relação com a palavra de Deus lhe levará a você a ter uma relação apropriada com os demais. Quando a pessoa já tem um bom relacionamento com Deus, ela não tem dificuldade em ter um bom relacionamento com sua família, com seus amigos, com seus companheiros de trabalho, porque uno sabe separar as coisas, uno não se deixa jamais se contaminar, tem comunhão com todos, mas solamente agrada a Deus. Vive em paz com todos, mas vive em comunhão com Deus. Versículo 23, pois habéis nascido de novo, não de uma semente corruptível, sino de uma que és incorruptível, és de si, mediante a palavra de Deus que vive e permanece. Veja que a semente donde nós outros fomos nascidos não é uma semente incorruptível, é uma semente incorruptível. Nós outros não nascemos de la voluntad de um homem, de la voluntad de uma religião, não. A semente de onde salimos foi do Espírito Santo. E quando uno, ele é plantado, sembrado por ele Espírito Santo, uno permanece, passe lo que passe, enfrente lo que tenha que enfrentar, passe por qualquer situação, uno permanece. Mas quando uno, a semente não foi do Espírito Santo, uno não logra permanecer para sempre. A frase que me chamou a atenção em este versículo foi esta: habéis nascido de novo, não de uma semente corruptível. A semente corruptível é aquela que não tem força, é aquele fruto é por um tempo, mas a semente incorruptível é aquela que dá fruto para sempre, em que uno não está mirando para os demais, mas que uno está sempre mirando para Jesus. Eu saí da igreja porque eu ouvi isso. Eu me alejei da igreja porque escutei isso. Você vai escutar, você vai ver sempre. Jesus disse, é inevitável os escândalos. Jesus disse que todos passariam por essas situações. Por isso, eu me preocupo sempre estar mirando para aquele que me chamou. Aquele que me chamou hasta hoje e nunca irá me decepcionar. Já me decepcionei com muita gente. Já. Mas eu não estou aferrado a homens nem a nadie. Estou aferrado a Jesus. Mientras miro para Ele, estou firme e nele eu vou a permanecer. E a semente não será incorruptível, será uma semente que não se corrompe. A semente que não se corrompe é essa, incorruptível. Mas a semente que se corrompe, esta com o tempo. Esta com o tempo, ela consegue se corromper. A explicação diz assim: Pedro, em este versículo, indica ele novo nascimento espiritual. Provenia não de semente corruptível, sino de um incorruptível, que és a palavra de Deus.
la que vive e permanece para sempre. Você não pode ser salvo, não pode nascer de novo fora da palavra de Deus. Ou seja, se nós estamos firmados em la palavra de Deus, não podemos nascer de novo, ser uma nova criatura e habitação do Espírito Santo. Aí ele sigue falando. O apóstolo Pedro volveu a mencionar novamente a palavra de Deus, quando lo hizo que estava referindo a la obra subjetiva de Deus em la salvação. Já hemos visto que a obra objetiva de Deus foi que Cristo morreu. Essa é nossa redenção. Ou seja, a obra de Deus foi a morte de Cristo, foi o sacrifício de Cristo por cada um de nós outros, para vivermos de acordo a sua vontade. E nunca a semente que foi sembrada em nós outros venga a se corromper, venga a deixar de dar frutos. Continuamos a explicação. Pero, se você vai a convertir-se em um filho de Deus, tem que nascer espiritualmente de novo, por la ação do Espírito de Deus. Ou seja, quem transforma ao ser humano não é e nunca será a religião. Quem transforma o ser humano é o Espírito Santo. Você pensa que a igreja transformou o que sou hoje? Não foi a igreja. Foi na igreja que o Espírito Santo entrou em minha vida e me transformou. Mientras eu vengo à igreja, alimento-me de la verdade, estou e permaneço vigilando, a semente estará em minha vida dando fruto. E ele, diabo, a cada dia, a cada hora, a cada momento, vem com tentações, com propostas. A cada momento usa que um dia foi usado por Deus e hoje está sendo usado por ele, diabo, para nos desviar-nos, para cambiar nossos olhos puros em olhos de malícia, malos olhos. Por isso, a cada dia eu he pedido a Deus que Ele conserve a semilla viva, que Ele conserve a semilla pura adentro meu, para que jamais eu me perda, mas que eu permaneça servindo a Ele. Em que posição, pastor? Qualquer. Aonde? Donde Ele queira. Para onde? Aonde Ele queira, porque nós outros temos que permanecer hasta ele fim. Vamos parando por aqui, hasta ele versículo 23, e próximo domingo meditaremos, desde ele versículo 24 adelante. Pero eu gostaria de acordar a todos que amanhã, lunes, vamos a seguir revelando para todos as 7 promessas que Deus hizo a Jacobo. Deus hizo 7, aí está a placa. Já revelamos 5 promessas. Amanhã, lunes e martes, estaremos revelando as últimas 2 mensagens, ou as últimas 2 promessas que Deus hizo a Jacobo. E a partir de miércoles, a partir dele dia miércoles, nele programa Obreiros em Foco, vamos começar a revelar, aí está a placa, as 7 atitudes que entristecem ao Espírito Santo. Você sabe,
Você sabe quais as 7 atitudes que entristecem ao Espírito Santo? E eu lhe pergunto, se entristece ao Espírito Santo, a quem uno deixa alegre, contento? Ao diabo. A partir de miércoles, amanhã, eu vou revelar a 6ª promessa hecha a Jacobo. Martes, nele programa, vamos finalizar com a 7ª e última promessa hecha a Jacobo. E miércoles, nele programa, eu vou estar revelando a primeira atitude, são 7, mas vou revelar a primeira atitude que entristece ao Espírito Santo. Passe a voz, queda pendente, porque ele programa de lunes a viernes a fortalecido, avivado, a ajudado, não só os obreiros e colaboradores, mas a los servos, a los membros, hasta obreiros de outros países han participado e ha escrevido para mim que ha aproveitado a oportunidade. E quero acordar a todos que daqui um rato, às 4 da tarde, estaremos em uma classe mais para ele CPO. Estamos meditando com este grupo dele CPO, neste livro aqui, como vencer suas guerras pela fé, preparando um grupo de pessoas que já são liberados, que já são bautizados com ele Espírito Santo, que a semilla incorruptível está dentro deles, e que muito pronto já estarão de colaboradores, para mais adelante já estarem de obreiros, colaborando, ajudando a los afligidos e a todos os desesperados. E vá se preparando, porque esse próximo sábado vamos estar em outra reunião para obreiros, colaboradores e grupos. Esse sábado, a hora foi muito forte. Quem estuvo sabe que foi forte, porque nosso pacto, nosso voto com Deus tem que permanecer hasta a morte. Vamos fazer a oração e agradecer ao Espírito Santo por mais uma classe. Mi Deus e mi Padre, Espírito Santo, nós outros lhe agradecemos por mais uma classe, onde estou seguro que aqueles que escutaram, que aqueles que entenderam, eles agora usarão desta semilla para sembrar lo melhor, aonde estiver, porque, meu Padre, a semilla que foi sembrada em nós outros não foi uma semilla corruptível, mas uma semilla incorruptível, sembrada por ele, Senhor, para que nós outros venhamos a permanecer hasta ele fim. Passe lo que passe, venga lo que venga, suceda lo que suceda, permanezcamos firmes hasta el fim, fiel, e na luta, sem mirar hacia atrás. Espírito Santo, guarda a todos tus servos, livra-los de todo ele mal, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu gostaria de pedir a todos os obreiros, a todos os colaboradores, uma vez que você esteja enfrentando um problema, e você queira conversar comigo, antes de tomar uma trágica decisão, porque há muitos que, às vezes, estão passando por situações delicadas e não busca a nadie, e não busca nem sequer ao pastor de sua igreja. E quando vem a tomar uma atitude, toma uma atitude trágica,
atitude esta que lhe leva a sofrer, porque todos que se alegram dele fogo quedam frios e vuelvem a ser sequestrados por ele diabo, por ele pecado. Quantos que ermos atendido, quantos que ermos visitado. É triste quando você visita um ex-obreiro que está ali endemoniado, que está ali, você mira a situação, lhe dá lástima, mas a pergunta sempre é a mesma: por que você não buscou ajuda? Porque quedei preocupado que fora passar isso ou passar aquele, e tomou uma atitude trágica, não só de deixar de ser obreiro ou obreira, mas de abandonar a casa de Deus, de abandonar ao próprio Deus e volver ao mundo que a pessoa antes sofria. Então se busque ajuda, obreiros, busque ajuda, seja colaborador, porque eu estou listo para lhe ajudar, e sou pastor também. Se você queira de repente chamar-me e conversar comigo, eu tenho todo prazer e tempo suficiente para lhe escutar e para lhe ajudar. E sepam, sempre estamos do lado da obra. Quem está do lado da obra é salvar a alma, é corrigir o que está errado, é ajudar a obra de Deus a avançar. E para ajudar, uno tem que buscar ajuda. Aí está nosso telefone, 099 895 9144. Você pode chamar-me a qualquer dia da semana, a qualquer hora. 099 895 9144. Ou você pode chamar-me para falar por telefone, ou você pode me escrever aí por WhatsApp. É esse mesmo número. Escreva tudo o que está passando e eu lhe vou chamar e lhe orientar. Mas nunca deixe para buscar ajuda quando já és demasiado tarde. Sempre há uma solução. Sempre há uma saída quando nós outros permitimos que a semídia que foi sembrada em nós outros não seja a semídia corruptível, mas a semídia incorruptível, onde você não permite que nada venha a roubar seu maior tesouro, que está no topo da escalera, que é nossa salvação. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Não se olvide que amanhã, lunes e martes, vamos a finalizar as últimas 2 promessas que Deus hizo a Jacobo. E miércoles vamos a começar a revelar as 7 atitudes que entristecem ao Espírito Santo. Este miércoles será a primeira revelação. Deus bendiga a todos e hasta a próxima.